Bruce Lee foi essencial para popularizar os filmes de artes marciais nos anos 70. Seu estilo de luta único e performances cativaram o público global e transformaram o gênero. Com filmes icônicos como Enter the Dragon e The Way of the Dragon, ele estabeleceu novos padrões para o cinema de ação, unindo coreografias impressionantes e narrativas envolventes. Contudo, quando sua carreira estava em ascensão, ele morreu misteriosamente aos 32 anos de idade. Neste vídeo, investigaremos os fatos e ficções sobre a vida e a morte de Bruce Lee. Bruce Lee nasceu Lee Jun-fan em 27 de novembro de 1940 em São Francisco durante a Hora e o Ano do Dragão. Seu pai, Lee Hoi-chen, era um cantor de ópera de Hong Kong e em 1939 ele se mudou com a mãe de Bruce, Grace Ho, e seus 3 filhos para os Estados Unidos. Bruce nasceu durante uma turnê de seu pai em São Francisco. Uma enfermeira no hospital onde ele nasceu o nomeou Bruce, porém sua família não usou esse nome durante seus anos pré-escolares. Bruce fez sua estreia na tela, com apenas 3 meses de idade, servindo como substituto para um bebê americano no filme Golden Gate Girl, de 1941. No início dos anos 1940, a família Lee retornou a Hong Kong, que estava então ocupada pelos japoneses. Desde jovem, Bruce mostrou um talento natural para atuar que apareceu em cerca de 20 filmes como ator mirim a partir de 1946. Ele também estudou dança e ganhou uma competição de cha-cha em Hong Kong, tornando-se conhecido também por sua poesia. Na adolescência, Bruce sofreu preconceito de colegas britânicos por ser chinês e entrou para uma gangue de rua. Porém, em 1953, ele decidiu canalizar suas paixões em disciplina ao estudar Kung Fu com o mestre Ip Man. No final da década, Bruce retornou aos Estados Unidos para morar com amigos da família perto de Seattle, onde, inicialmente, trabalhou como instrutor de dança. Depois de concluir o ensino médio em Edison, Washington, Bruce ingressou no curso de filosofia na Universidade de Washington. Ele também ensinou o estilo de artes marciais, Wing Chun, que havia aprendido em Hong Kong, para colegas de classe e outros. Em 1964, ele se casou e abriu sua própria escola de artes marciais em Seattle. Bruce e sua esposa, Linda, mudaram-se para a Califórnia, onde ele abriu mais 2 escolas em Oakland e Los Angeles. Ele ensinava principalmente um estilo que chamava de Jeet Kune Do, que significa o caminho do punho interceptador. Bruce adorava ser instrutor e tratava seus alunos como família, mas no final das contas, ele escolheu seguir uma carreira no cinema para evitar a comercialização do ensino. Bruce Lee ganhou fama inicialmente com seu papel na série de televisão The Green Hornet, que foi exibida em 26 episódios entre 1966 e 1967. No show, Bruce mostrou seu estilo de luta acrobático e teatral, como Kato, o parceiro do Hornet. Ele também fez participações especiais em outros programas de televisão, incluindo Ironside, Long Street e a popular série Batman, estrelada por Adam West. Um de seus primeiros papéis no cinema adulto foi no filme de 1969, Marlowe, que tinha James Garner como o famoso detetive criado pelo autor Raymond Chandler. Sterling Silliphant, roteirista do filme, era um dos alunos de artes marciais de Bruce, assim como James Coburn e Steve McQueen. Bruce dedicou-se a diversos treinos e rotinas físicas ao longo da vida. Ele tinha pouco mais de 5 pés e 7 polegadas de altura e pesava cerca de 145 libras durante o auge de sua carreira de ator. Após sofrer uma lesão significativa nas costas, ele usou parte do seu tempo de recuperação para escrever e desenvolver a ideia para a série de televisão Kung Fu, que acabou sendo estrelada por David Carradine, pois acreditava-se que um ator asiático não atrairia uma audiência significativa.
Diante da falta de papéis substanciais e estereótipos persistentes sobre artistas asiáticos, Bruce deixou Los Angeles para Hong Kong no verão de 1971, e sua família se juntou a ele mais tarde. Em Hong Kong, ele logo assinou contrato para 2 filmes. O primeiro filme foi The Big Boss, lançado em 1971 e conhecido como Fists of Fury nos Estados Unidos da América, combinando sua suave atleticidade Jeet Kune Do com as teatralidades de alta energia apresentadas em The Green Hornet. Bruce se tornou o foco carismático do filme, que bateu recordes de bilheteria em Hong Kong. Esses recordes foram superados pelo próximo filme de Bruce, Punho de Fúria, também conhecido como The Chinese Connection, em 1972. No entanto, assim como The Big Boss, recebeu críticas mistas de alguns críticos após seu lançamento nos Estados Unidos. Até o final de 1972, Bruce Lee se tornou uma grande estrela de cinema na Ásia e cofundou sua própria empresa, Concord Productions, com Raymond Chow, e seu primeiro filme foi O Caminho do Dragão, que Lee produziu, escreveu, dirigiu e contribuiu com percussão para a trilha sonora. Originalmente voltado para o mercado asiático, o filme ajudou a sustentar a popularidade dos filmes de artes marciais na América. Um momento de destaque é a cena de luta no Coliseu com Chuck Norris em sua estreia no cinema, filmada em longas tomadas que destacavam seus corpos inteiros, realçada por uma iluminação dramática para criar um efeito maior que a vida. Ele ainda não era uma estrela na América. Bruce Lee estava à beira disso com seu primeiro grande projeto em Hollywood, Enter the Dragon. No final das contas, este filme icônico se tornou seu último projeto, e após o seu lançamento póstumo em agosto de 1973, consolidou o status de Lee como um ícone do cinema. Segundo o Instituto Americano de Cinema, o filme teve um orçamento de apenas $850 mil, mas desde então arrecadou mais de 2 bilhões mundialmente, ajustado pela inflação. Infelizmente, Lee não viveu para testemunhar o sucesso do filme. Em 10 de maio de 1973, durante uma sessão de substituição de diálogo para Enter the Dragon, Lee desmaiou inesperadamente e foi levado às pressas para um hospital próximo. Ele relatou dores de cabeça intensas e sofreu várias convulsões, alarmando seus colegas e a equipe médica. Após o exame, os médicos rapidamente reconheceram os sintomas alarmantes de edema cerebral, uma condição em que o excesso de líquido se acumula no cérebro, levando a um inchaço perigoso e dor intensa. Eles iniciaram imediatamente o tratamento com manitol, um medicamento eficaz na redução do inchaço cerebral. Após uma breve hospitalização e tratamento eficaz, Lee expressou alívio, tranquilizando seus amigos e família de que não encontraria seu fim em uma idade tão jovem. Depois de sair do hospital, Lee voltou a seu intenso regime de fitness, com muito treino de artes marciais, musculação e exercícios aeróbicos. Ele também seguiu uma dieta cuidadosa, composta principalmente de vegetais frescos, arroz, peixe e leite, evitando produtos de padaria, farinhas e açúcares refinados. Nas semanas antes de sua morte, ele aparentava estar se recuperando bem e envolvido em suas atividades rotineiras. Apesar de reclamar de dores de cabeça ocasionais, Bruce parecia estar bem e não indicou que seus amigos e familiares deveriam se preocupar com sua saúde. Na manhã de 20 de julho de 1973, Bruce Lee escreveu para seu advogado, Adrian Marshall, discutindo vários negócios importantes. Estes incluíam uma oferta de vários filmes da Warner Bros. E uma proposta da Hanna-Barbera para uma série animada sobre sua vida, bem como ofertas para livros, roupas e endossos. Bruce estava progredindo na construção de seu império em expansão. A debate
sobre seu destino após sair de sua mansão em Kowloon Tong, Hong Kong, mas ele se encontrou com o produtor Raymond Chow no mesmo dia para discutir seus próximos projetos. Bruce queria que George Lazenby, o ator australiano que interpretou James Bond, tivesse um papel em seu mais recente projeto de filme, Jogo da Morte. Como grande parte do final do filme já havia sido filmada, eles pretendiam encontrar maneiras de incorporar Lazenby na história e planejavam encontrá-lo para jantar mais tarde naquele dia. Mais tarde, Bruce visitou o apartamento de uma amiga que também era referida por alguns como sua amante, a talentosa atriz taiwanesa Betty Ting Pei. Ele estava com Chow, que saiu, deixando Lee passar o resto da tarde com Betty. Por volta das 7 da noite, quando se preparavam para sair para jantar, Lee reclamou de uma forte dor de cabeça. Na tentativa de aliviar seu desconforto, Ting Pei deu-lhe um Equagesic, um analgésico comum de venda livre que contém aspirina, e o tranquilizante Meprabamate. Após tomar o medicamento, Lee decidiu deitar-se no quarto. O tempo passou sem qualquer sinal dele, e quando Ting Pei foi verificar, ela o encontrou irresponsivo, mas, em vez de chamar uma ambulância, ela contatou Raymond Chow, que correu de volta para o apartamento e tentou desesperadamente reanimar Lee, mas sem sucesso. Percebendo a gravidade da situação, eles chamaram o Dr. Eugene Chupohui, médico pessoal de Betty, que trabalha no Hospital Batista. Betty instou o Dr. Chu a vir ao seu apartamento para ajudar um amigo em necessidade, sem revelar a identidade ou condição do paciente. Quando o Dr. Chu chegou, ele encontrou Bruce Lee deitado na cama, inconsciente e irresponsivo. Não havia pulso detectável, nenhum batimento cardíaco audível e nenhum sinal de respiração ou vida. Apesar de seus esforços por 10 minutos, Bruce não pôde ser reanimado. Neste momento, Dr. Chu provavelmente notou que Bruce já estava morto quando chegou. Raymond Chow pediu que o corpo de Bruce Lee fosse levado para o Hospital Batista a apenas 500 metros dali, para reduzir o número de testemunhas. Contudo, o Dr. Chu optou por chamar uma ambulância. A equipe da ambulância não sabia que seu paciente era Bruce Lee, e o Dr. Chu insistiu em levá-lo para o Hospital Rainha Elizabeth, a 25 minutos de distância. A decisão foi provavelmente tomada para evitar o escândalo de Bruce ser encontrado no apartamento de Betty. Antes da chegada da ambulância, Raymond assumiu o controle da situação. Ele instruiu Betty a não falar com a imprensa e ligou para a esposa de Bruce, dizendo que ela precisava ir para o Hospital Queen Elizabeth imediatamente. Os paramédicos chegaram ao local por volta das 10h30 da noite, encontrando Bruce inconsciente em um colchão. O paramédico sênior Pang Tak-sun não detectou pulso ou respiração, então iniciou a reanimação cardiopulmonar e administrou oxigênio, mas não houve mudança. Bruce foi levado para a ambulância, acompanhado por Raymond Chow e Dr. Chu. Pang explicou seu compromisso com o tratamento, declarando: "Como um socorrista, mesmo que uma pessoa pareça morta, tenho que tratá-la como se ainda estivesse viva." Linda chegou ao hospital Queen Elizabeth 15 minutos antes da ambulância. Quando questionado sobre seu marido, o atendente disse não saber de nada. Quando ela estava prestes a ligar para casa, viu Bruce sendo levado para a emergência. Apesar dos esforços do médico, ela notou que o monitor de eletrocardiograma estava achatado. Bruce Lee foi declarado morto aos 32 anos ao chegar no hospital. Enquanto Linda caminhava pelo corredor, o chefe da equipe médica perguntou se ela queria uma autópsia. "Sim, eu quero saber como ele morreu", ela respondeu. Pouco depois das 11h30 da noite, a notícia se espalhou por Hong Kong de que Bruce Lee havia morrido. A notícia repentina enviou ondas de choque pelo mundo, deixando fãs e amigos em descrença. Investigações logo seguiram, pois muitos se perguntavam o que poderia
ter causado um fim tão trágico para um homem tão vibrante e cheio de vida? Como o corpo de Lee não apresentava lesões externas visíveis e a pedido de sua esposa, as autoridades realizaram uma autópsia para determinar a causa da morte. Os resultados indicaram que Bruce Lee sofreu de grave inchaço cerebral, com um notável aumento de 13% no tamanho do cérebro devido ao acúmulo de líquido. O legista classificou a morte de Bruce Lee como um segundo edema cerebral resultante do uso de Equagesic, rotulando oficialmente como morte por infortúnio. Apesar das investigações subsequentes confirmarem as conclusões do legista sobre a causa da morte de Bruce Lee, o público permaneceu não convencido, gerando inúmeras teorias da conspiração, muitas das quais continuam a cativar os fãs hoje. Uma teoria proeminente surgiu de uma declaração feita pelo amigo de Lee, Chuck Norris, em 1975, sugerindo que relaxantes musculares contribuíram para a morte prematura de Lee. O comentário gerou um debate sobre outras substâncias que Lee pode ter usado para apoiar seu rigoroso treinamento, incluindo estimulantes para energia ou suplementos à base de ervas para o bem-estar geral. Aumentando a intriga em torno de sua morte, um rumor sensacionalista alegou que a morte de Lee resultou de uma altercação violenta com uma prostituta. De acordo com essa narrativa, Lee estava supostamente sob a influência de um poderoso afrodisíaco que o fez perder o controle durante um encontro. Nesta versão dos eventos, a mulher envolvida supostamente feriu fatalmente Lee em autodefesa, levantando questões sobre a verdadeira natureza de sua interação. A especulação se tornou mais sombria quando alguns fãs sugeriram que Bruce Lee havia sido deliberadamente envenenado pela atriz Betty Ting-pei, que supostamente tinha um relacionamento pessoal e profissional com ele. A teoria sugere que Ting-pei estava ligada a uma organização secreta que visava eliminar Lee por motivos desconhecidos. Embora nenhum motivo ou evidência crível tenha sido apresentado para substanciar essas alegações, a lista de supostos conspiradores cresceu para incluir vários grupos, como a máfia italiana, chinesa e americana, juntamente com acusações direcionadas aos seus fãs mais apaixonados e até mesmo aos seus próprios familiares. Entre essas teorias, a narrativa mais convincente é a noção de uma maldição da família Lee. Essa ideia ganhou força 2 décadas após a morte de Bruce Lee, especialmente após a trágica morte de seu único filho, Brandon Lee, que também estava se destacando como ator e artista marcial. Em março de 1993, Brandon Lee, com apenas 28 anos, estava prestes a estrelar em The Crow, um filme que se tornaria um marco póstumo em sua carreira. A história segue um músico de rock, Eric Draven, que misteriosamente retorna dos mortos para vingar os assassinatos dele e de sua noiva em uma paisagem sombria e áspera. No entanto, em uma terrível reviravolta, Brandon foi fatalmente baleado no set quando uma arma de cena, que se acreditava ser segura, disparou acidentalmente, atingindo-o no abdômen. Apesar das autoridades considerarem a morte de Brandon um acidente, a perda trágica de mais um jovem Lee só aumentou o mistério em torno da família, reforçando a crença na maldição que os assombra. Além disso, foi revelado que o irmão mais velho de Bruce Lee, Peter Lee, também morreu em circunstâncias misteriosas antes do nascimento de Bruce, adicionando mais uma camada de intriga ao legado da família. Especula-se que, quando Raymond Chow tentou encobrir as circunstâncias da morte de Lee, assim que chegou ao apartamento de Ting-pei, percebeu que Bruce estava morto. Chow vestiu cuidadosamente o corpo, abotoando sua camisa, colocando suas calças de estilo europeu e amarrando suas botas de plataforma de salto alto. Inicialmente, Chow considerou mover o corpo de Bruce para sua própria casa, que ficava a apenas 5 minutos de carro,
Supostamente, ele também contemplou levar o corpo ao hospital ele mesmo. Afinal, a morte de um superstar na casa de sua amante seria escandalosa. No final, Chow decidiu chamar um médico, que então chamou uma ambulância. Após o relato da morte de Lee, Chow orquestrou um encobrimento para que a morte de Bruce fosse reportada como tendo ocorrido em outro local. Ele e Linda declararam que Bruce desmaiou no jardim de casa enquanto estava com Linda. Por 3 dias, a imprensa de Hong Kong relatou essa narrativa. No entanto, H. S. Chow, um jornalista cético em relação à história da Golden Harvest, começou a investigar. Ele encontrou registros de ambulância, mostrando que Bruce foi recolhido do apartamento de Betty, não de sua casa, revelando a verdade por trás do encobrimento. Quando foi noticiado que o astro de cinema Bruce Lee havia morrido no apartamento da atriz Ting Pei, os tabloides entraram em frenesi. Após vários dias de imprensa negativa, Raymond, Linda e Betty criaram uma nova narrativa. Eles admitiram o que não podia ser negado e negaram o que não podia ser provado, mantendo que Bruce havia morrido no Hospital Rainha Elizabeth para proteger sua reputação. Na versão revisada de Linda, ela afirmou ter falado com Bruce pela última vez por volta do meio-dia de 20 de julho de 1973, antes de sair para almoçar, sendo essa a última conversa que teria com ele. Raymond disse que chegou à casa de Bruce às 15 horas. Juntos, eles trabalharam no roteiro de Jogo da Morte até às 5 da tarde, antes de irem para o apartamento de Betty Ting Pei para discutir um papel principal no filme. Ele enfatizou que essa era estritamente uma reunião de negócios e Betty e Bruce eram apenas amigos. Eles então confirmaram a conta de Betty, dando a Bruce um de seus comprimidos Equagesic, após o qual ele deitou na cama dela e ficou irresponsivo. Apesar da intensa especulação em torno de sua morte, essa versão da morte de Bruce Lee permaneceu inalterada por quase 50 anos. Depois do funeral de Bruce Lee, em Hong Kong, Linda Lee falou à imprensa no aeroporto Kai Tak antes de levar o corpo do marido para ser enterrado em Seattle. Ela pediu a todos que parassem de especular sobre sua morte, declarando: "Eu não suspeito de nada além de causas naturais e não culpo ninguém." Muitos fãs em Hong Kong ficaram chateados com essa decisão. O corpo de Bruce foi transportado em um caixão forrado com seda branca, mas ao chegar, descobriu-se que o caixão havia sido danificado durante o transporte, com manchas azuis de seu terno e umidade interna. Um novo caixão foi obtido, mas as diferenças no ataúde levaram a acusações de que os corpos foram trocados. Alguns acreditavam que a alma de Bruce não estava em paz devido ao mau Feng Shui e afirmavam que ele havia sido amaldiçoado. Bruce foi enterrado no cemitério Lakeview e 20 anos depois, seu filho Brandon foi enterrado ao seu lado. O status icônico de Bruce Lee e sua morte prematura geraram muitos rumores e teorias, incluindo especulações de que ele foi assassinado. Donald Tier, um patologista britânico sênior encarregado da autópsia de Lee, concluiu que Lee morreu de morte por infortúnio, especificamente edema cerebral, devido a uma reação ao medicamento Equagesic. A autópsia mostrou que o cérebro de Lee havia inchado de 1.400 para 1.575 gramas, um aumento de 12,5%. A especulação inicial sugeriu que a cannabis encontrada no estômago de Lee também contribuiu para a sua morte. No entanto, Thierry afirmou que seria irresponsável e irracional afirmar que a cannabis desempenhou um papel. Em uma biografia de 2018, Matthew Polly teorizou que o edema cerebral de Lee pode ter resultado de excesso de esforço e insolação, agravado pela remoção de suas glândulas sudoríparas axilares,
o que prejudicou a capacidade do seu corpo de se resfriar. Um artigo de dezembro de 2022, no Clinical Kidney Journal, sugeriu que a morte de Lee provavelmente foi causada por hiponatremia, resultante de ingestão excessiva de água, insuficiência de sódio, álcool e o uso de múltiplas drogas. Os sintomas de Lee eram similares aos casos conhecidos de hiponatremia fatal. As circunstâncias em torno de sua morte continuam envoltas em mistério e parece que a verdade completa pode nunca vir à luz. Mas o legado de Bruce Lee continua vivo e ele é considerado por muitos comentaristas e artistas marciais como o artista marcial mais influente de todos os tempos, que ajudou a estreitar o abismo entre o Oriente e o Ocidente, e a revista Time nomeou Lee como uma das 100 pessoas mais importantes do século XX.